Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Vamos começar? Já é um momento de coragem. Ser e aparecer. Ser e aparecer. A essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade, que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo as aptidões que lhe jazem inatas, heranças que são de sua origem divina. A expressão temporária adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade de que se reveste o espírito, a fim de atingir a destinação que o aguarda. A primeira tem um sabor de eternidade, enquanto a outra é transitória. No âmago do ser encontra-se a vida pulsante, imorredora, embora na superfície, a aparência, o revestimento quase sempre difere da estrutura que envolve. A individualidade resulta da soma das conquistas através do êxito como do insucesso logrados ao longo das lutas que lhe são impostas. A personalidade varia conforme a ocasião e as circunstâncias, os interesses e as ambições. Esta passa enquanto aquela permanece. Máscara, forma de aparecer, a personalidade de adquirir sem transformação substancial, profunda, ocultando na maioria das vezes o que se é, o que se pensa e o que se aspira. Legitima a individualidade, se aprimora, qual diamante que funge ao atrito abençoado do cinzel. A personalidade extravasa, formaliza, apresenta. A individualidade aprimora, realiza, afirma. À medida que o ser evolui, mergulha no mundo íntimo, introspectivamente, desenvolvendo os valores que dormem em embrião e se agigantam. O exterior desgasta-se e desaparece, o interior explode e agiganta-se. A semente que morre, semente não vive. Não realizou a missão que lhe estava reservada, multiplicar e produzir vida. A gema, sem lapidação, jamais fulgura. Faz a tua indagação à vida em torno da tua destinação. Quem és hoje e o que pretendes alcançar? Cansado de aparências, realiza-te intimamente e desata as aptidões superiores que aguardam oportunidade e crescem para as finalidades elevadas da vida. Tenta ser por fora conforme evoluis por dentro, sendo a pessoa gentil, mais nobre, fulgurante e abnegada, afável, todavia leal. E ela finaliza assim: tua aparência seja também tua realidade, esforçando-te cada vez mais para conseguir a harmonia entre a individualidade e a personalidade, refletindo os ideais de beleza e amor que te vitalizam. Que assim seja. Querem fazer a prece? Meus irmãos, meus confrades,
nós estamos aqui pelo mesmo motivo: evolução, crescimento espiritual e reconhecimento das coisas puramente divinas. Estamos aqui em momento de oração, em momento de irradiação à força cósmica, que é a maior força do universo, é Deus. Mas compreendendo o nosso momento, aonde nós estamos, o que queremos para nós, o que queremos de bem, o que queremos para os nossos familiares e amigos, parentes. Então nós estamos aqui para essa lapidação. É como acabou de dizer aí, nós somos, ou éramos, um diamante bruto. E à medida que nós vamos nos lapidando, nós também vamos crescendo, nós vamos saindo do casulo. Como acabou de dizer aí, nós somos essa semente que tem que produzir, tem que dar muitos frutos. Mas como? Nós estamos na escola, nós estamos no hospital, mas isso, com certeza, para que nós façamos uso, porque é uma situação que nós vibramos para produzir bons frutos. Porque nós não podemos colher bons frutos se estamos na senda do mal. E como sair da senda do mal? A escolha é nossa. Houve a orientação do grande mestre que passou por aqui, nos orientou e disse: o caminho é esse. Mas o mestre, ele não nos deu fantasia, ele nos deu a certeza. Então, à medida que nós vamos fazendo essa limpeza que se torna psíquica, nós também vamos crescendo. Olhamos e vemos que estamos fazendo uso. Há o sofrimento, mas o sofrimento é como se fosse uma dor que nós sentimos porque bateu com o martelo no dedo, porque o prego entrou na sola do pé. Então o que é que faz? Tem que tirar daquele problema, porque aflige, dói. Então vamos procurar acalmar. Assim também somos nós, em espírito. Nosso espírito ele está, vamos dizer, carregado, sobrecarregado das mazelas que nós fazemos. Não abrimos porque o nosso coração as coisas boas. Existe um Deus, existe um Cristo que nos orienta e existe os seguidores do Cristo, que é mais próximo de nós. Então nós, ao alcançarmos essas misericórdias, vamos melhorando. Mas isso é com o nosso mérito. Nós não vamos ganhar de graça. Jesus não põe nada no nosso colo. A espiritualidade, os irmãos, não pode colocar porque eles estariam intervindo no nosso livre-arbítrio. E nosso livre-arbítrio é que nos diz: você está designado, vamos marchar para a direita, vamos marchar para a esquerda. A nossa consciência, ela sendo trabalhada, sabe o momento de ir para a esquerda ou para a direita. E assim nós vamos nos conservando. Vamos aproveitar esse momento agora. Vamos aproveitar a voz da espiritualidade que está nesse momento nos ajudando, pela nossa boa vontade, a nos conectar com as forças superiores. Força pura, limpa e perfeita. Fluidicamente tem um retorno para nós. E esse retorno dá para sentir na nossa casa. Dá para sentir essa nuvem que corre por aqui. Dá para sentir esse campo de energia. E nós não queremos só para nós essa limpeza da cabeça aos pés, é a limpeza psíquica, onde limpa toda a espécie de situação, como foi dito aí no trecho, limpa o nosso sangue, limpa a nossa mente, nossos membros superiores, inferiores, tórax, abdômen, mas é preciso que nós cooperemos. Não adianta nada vir nessa casa, nós projetarmos as forças superiores, apresentarmos como estamos,
mas quando sair, não somos a mesma criatura. Mas é para isso que nós viemos aqui, para aprender a nos defender. E aproveitando esse momento psíquico, lembremos dos nossos familiares que ficaram, lembramos dos nossos amigos, lembramos daqueles amigos improvisados ali na hora que de repente vem nos falar alguma coisa, vem nos tirar do precipício, vem nos tirar do abismo. Agradecemos muito a Deus por existir essas coisas da vida, por existir essa doutrina santa, essa doutrina verdadeiramente que nos mostra a saber quem somos. E nós somos o quê? A semelhança espiritualmente falando do divino. Não essa semelhança de braço, perna, etc e tal, mas não é física, é a semelhança divina. E nós fugimos dessa semelhança por deturpar, por seguir orientações erradas. E os espíritos superiores nos colocam para que nós sigamos, sentimos essa irradiação. Então, assim, agradecemos aos espíritos que estão aqui envoltos de nós, agradecemos aos convidados espirituais, agradecemos a nós mesmos por estarmos aqui, por alegria, por vontade de melhora, por criatividade boas, e não se fala em coisas negativas. Vamos procurar o positivo e agradecer mais uma vez a cooperação espiritual. Assim damos por aberto, que já foi lido uma página, os nossos estudos da manhã, dessa bela manhã de hoje, e damos sequência através de passar para o irmão que vai fazer a leitura agora. Bem-aventurado, assim seja. Então, vamos à leitura de O Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, a questão número 348. A pergunta: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? A resposta: o ser não tem então consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, essa daí é a questão 348. A gente tem que ver bem isso aí, que parece até uma cópia das outras questões, mas não é. É muito diferente. A gente tem que entender que ali ele já nasceu prematura, mas às vezes pode se estender a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ou mais, né? Ou mais, mas ele nasceu terno ainda. E por que isso? Geralmente são reencarnações mata-borrão. Muitas das vezes são espíritos que se suicidaram. E ficam tempos que iam ainda continuar vivendo. Tu tinha mais 3 anos de vida, então tu vai reencarnar e viver 3 anos ali. É por isso que ele coloca aqui, para o espírito não tem muita diferença. Esse lado terrorista da visão. Por quê? O espírito está ainda meio inconsciente. Ele ainda está no processo reencarnatório. Aos 7 anos que ele vai estar ali consolidado o corpo e vai estar assim um pouco mais sozinho, sem um assessoramento direto do mentor, porque ele está ali ainda meio ainda alucinado com o processo reencarnatório, meio ainda inconsciente. Então ele não sente tanto aquilo ali. Tanto é que a gente não lembra, né, do que aconteceu. Não lembra por isso. A gente vai ver a experiência da girafa. A girafa, ela
tem uma maturidade em 1 hora do nascimento dela. Sabe por quê? Senão ela morre, devorada ou as situações do momento. Em 1 hora ela já está consolidada. Agora, a gente, no mínimo 7 anos para cá, vivendo e aprendendo, essa aí eu não sabia. Então a gente vai ver essa necessidade do homem. E o nosso corpo, a criança já nasce de cabeça quando o parto é normal e vem de uma forma bem sucedida, vem a cabeça primeiro, porque a cabeça é a parte maior. E ela não é tão ligada ao restante do corpo, ela tem uma articulação muito boa para essa passagem. Saiu a cabeça, o resto é mais tranquilo. Então isso tudo gera um sofrimento na hora de nascer, mas um sofrimento relativo, porque se a gente não fosse assessorado na hora do parto ali, pelos espíritos, seria muito complicado o nascimento da criança, do ser humano. Então a gente tem que ver que esse processo do ser humano é muito diferente dos outros animais. Cada um tem sua particularidade. E a reencarnação, muitas das vezes, vem essa necessidade. O cara se matou, ele está consciente, na maioria das vezes você vai reencarnar para continuar a vida que você ceifou de forma sua, própria, e sem entender que a vida é essencial. E aí ele vem numa reencarnação mata-borrão para ele sofrer aquela situação toda da redução, dali a concepção, a sentir até um certo, sentir o amor do pai, da mãe, da família, do mundo, que ele ainda está muito preso à última reencarnação. Então aquilo tudo, e na hora, corta, morre de novo. E isso tudo é muito doloroso para ele também. Serve como uma expiação pela última reencarnação que ele, de forma ignorante e egoísta, ceifou. Então a gente tem que entender que isso aí tem uma diferenciação das outras por essa necessidade. Tem um livro do André Luiz, Entre o Céu e a Terra, eu acho que é isso, que ele mostra uma família. Então conta aí a história aí do garoto. Não lembro. Então aí a gente tem que ler e gravar o que está dizendo ali, o que aquilo vai, o que eu vou ganhar com isso aqui. Então o pai tinha um filho e tinha a madrasta. E a madrasta tinha um ciúme muito grande do garoto pela ligação do pai e o garoto. E tinha uma menina também. A menina ela se dava bem, mas o garoto ela tinha ali uma... E aí ela cria uma situação para ir para a praia e lá deixa o garoto morrer afogado. Criou toda uma... Ela não matou o garoto, mas ela criou toda uma situação para... Só que... Planejou a condição dele... o pai foi com a filha passear, enquanto ela ficou com o garoto ali, quando viu... aliciou ele a entrar na água, veio uma onda grande e ele morreu afogado. Isso tudo aconteceu planejado pela madrasta. Só que a mãe, no plano espiritual, viu aquilo tudo e sentiu a maldade da situação, ficou com ódio mortal daquela madrasta, a mãe do garoto. E aí a mãe do garoto está na parte espiritual. E aí o garoto, a irmã, vendo a aflição de todo mundo, da família ali e tal, ora de uma forma muito emotiva, e a espiritualidade maior estuda o caso e vê a necessidade da volta do garoto. Só que o garoto volta e morre com 4 anos, por causa de uma doença aí, não lembro, uma doença aí do sangue aí, que dá um problema na garganta, que o garoto tinha se suicidado numa encarnação pregressa, e aí ele vem com essa vida, mas ele volta para fazer o motivo do suicídio foi justamente a pressão que ele tomava da madrasta? Não, foi antes, uma reencarnação anterior. Então, ele vem para a mãe perdoar a madrasta e o garoto também ter aqueles anos que faltavam da encarnação que ele suicidou.
e que morreu antecipadamente por causa da madrasta. Então há todo um contexto de eliminação de karmas, de culpas, de medos, em cima de reencarnações. E aí essas reencarnações que de prazo pequeno, né, de duração pequena, às vezes tem situações particulares daquele grupo que está ali. E a gente não pode... Só tem uma coisa disso aí. Fala. O garoto, por exemplo, ele foi traído aí aquela hora que as ondas fossem o levar. Então, quer dizer, ele não teve a intenção... Não, o suicídio não foi nessa encarnação. O suicídio foi numa anterior. Ah, sim. Entendeu? Então, aí quer dizer, há toda uma elaboração em cima de detalhes e a gente não pode já pressupor nada em cima do nosso achismo. Porque a gente está vendo só o que está acontecendo aqui. A gente não faz o desdobramento para lá, nem para lá. A gente não consegue ver de uma forma completa o posicionamento de cada um, a necessidade de cada um. É legal que essas 4 perguntas anteriores, ele sempre fez a visão da família. Do grupo, do grupo que está ali vivendo o negócio. Tá? Sempre fez aquela visão do grupo. Nas 4 perguntas anteriores já está na visão do grupo. De forma um pouco ainda sutil. Se a gente não se aprofundar no estudar, a gente não entende isso. E o problema todo é esse. Ler o livro dos Espíritos é mole. O negócio é estudar o livro dos Espíritos, né? Então vamos lá ver o que o Miramês fala a respeito da pergunta 348. O título é Consciência. Certos espíritos têm consciência de que a sua vida na carne vai ser interrompida, por vezes na hora de nascer, mas escolheram corpo por esse motivo. Escolheram corpo por esse motivo. Estão fugindo à reencarnação. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Repete a frase que eu entendi. Lê a frase toda novamente. Todos os espíritos têm consciência de que a sua vida na carne vai ser interrompida, por vezes na hora de nascer. Mas, se escolheram corpo por esse motivo, estão fugindo à reencarnação, aumentando assim suas dificuldades para o futuro. Então isso aqui ele já coloca uma outra situação. Vamos dizer que qual é o teu nome? O Kleber aqui foi para o quartel, aí ficou lá, aí chegou o coronel e falou, temos duas situações aqui que eu preciso de contingente. Uma é para ser pé de banho, trabalhar na cozinha. Aí vai fazer a comida, aí vai estar manuseando, vai estar ali no rancho, vai estar ali fazendo aquele trabalho ali, beleza. E temos uma de ser um espião que vai entrar ou vai se misturar no grupo inimigo para saber disso e daquilo, da estratégia deles. Só que ali eles podem descobrir e te matar. E aí você vai escolher lá de forma, eu sei, eu não estou muito bom para espião, não, eu prefiro ir para a cozinha. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que escolhem para a cozinha e ninguém quer ser o espião lá. Então, por que aqueles 10 escolheram a cozinha e ninguém quis ser o espião? Porque prefere a zona de conforto. Então, isso que ele coloca aqui. Quando é que ele escolhe a zona de conforto e eles notam essa necessidade ou essa pequenez de querer a zona de conforto para continuar na mesma vida, na mesma situação e não trabalhar o mais importante, aí é que vem esse processo, esse estigma, né, do malandro. O que vale muito são as intenções aí. E é neste sentido que devemos conhecer as leis de Deus, para que todos os seus desígnios tenham ação livre na liberdade relativa que o Senhor nos dá. A verdade faz muito bem à alma, principalmente quando esta sabe usá-la com gratidão.
na compostura do amor. Quando estamos fazendo algum bem, quer seja individualmente ou para a humanidade, com interesse próprio, esse bem pode mudar o rumo da caridade e ela perder este nome sagrado. Devemos vigiar e orar para não cairmos nas tentações e não fugirmos das provas que, porventura, surgirem em nossos caminhos. Quando se perde alguma coisa, mesmo a oportunidade de nascer e renascer de novo, não significa perda, porque os olhos de Deus tudo veem e a sua inteligência a tudo comanda. Quando estivermos em dificuldade diante de certas circunstâncias, não desesperemos, procuremos na confiança as forças para vencer os obstáculos. Não nos admiremos ao encontrar pessoas que nada fazem para o bem comum, sem nenhum problema na vida. Avancemos sem qualquer dificuldade, pois elas não mostraram caminhos mais seguros. Interessante esse conceito, né? Às vezes a gente fica julgando os outros. Pô, aquele ali não acontece nada. Está sempre com dinheirinho no bolso, está sempre com isso, com aquilo, tudo de bom vai ali, acontece para ele. E eu só nesse merdeiro danado, nesse lamaçal, nessa... Então a gente tem que ver por o lado espiritual da coisa, né? O lado da prova que eu pedi e que eu achei que eu sou capaz. Então por que agora eu estou lamentando? Se eu não pensar assim, eu vou achar Deus falível, pequeno. Eu tenho que entender, eu acredito que Deus é a inteligência suprema do universo, que Ele é a causa causal da vida. Se eu acredito nisso, eu vou limpar uma porção de interrogações que eu faço por causa da minha pequenez, por causa da minha infantilidade na hora de avaliar a vida, né? Quase sempre aquele que não sofre é porque não suporta os sofrimentos. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Quem disse isso? Então, cara, significa que muitos que nós olhamos assim e dissemos, pô, fulano é bom, fulana é boa, não merecia esse tal sofrimento. É porque chegou à altura de entender o que é fazer o bem, o que é fazer o mal. Eu quero dizer, está maduro para saber que está, vamos dizer assim, em reparo, né? Está vigiando aquele problema que essa criatura, esse espírito, fez alguns anos atrás, está corrigindo, está espiando, melhor dizendo, né? Então, tenha consciência e vai em frente. Vamos dizer, no meu caso, eu não estou enxergando, mas eu estou consciente de que não fiz mal a ninguém para isso. Então, só pode ser o quê? Algum erro que ficou lá para trás. Com certeza. Se tu é espírita, tem que crer nisso. Se você fosse da igreja evangélica, aí tu ia entrar em problema consciencial. Mas a gente tem que entender que quando aquele cara é bom e tal, isso tudo é uma força que o meu eu interior consegue decifrar e entender de forma inconsciente. Eu me condiciono de gente boa, que nem muitas das vezes a gente ouve aqui na mesa aqui. Ele está aqui fantasiado de bonzinho, mas ele era isso, aquilo, outro. Mas justamente pela imortalidade da alma. Mas aí que tá. Por que hoje ele está dizendo que eu estou bonzinho? Porque ontem eu devia ser o cão chupando manga. E por que eu mudei isso? Como eu mudei minha personalidade assim tão rápido? Na visão desse que está aqui dizendo que eu era o cão chupando manga. Então a gente tem que entender isso, que o nosso inconsciente está ciente, sabe, das necessidades das nossas transformações. E o nosso consciente tem que trabalhar a favor, sabe, disso tudo. Mas como que ele vai ficar consciente do inconsciente? Procurando trabalhar essa aproximação do meu eu
periférico para o meu eu profundo. O meu eu consciente e meu eu inconsciente. Quer falar alguma coisa? Não, assim, essa análise que ele faz aqui no sofrimento é muito interessante pelo seguinte: quando você analisa as grandes personalidades da história, não vamos falar de Jesus, que Jesus é ícone, né? Mas você vai no campo da medicina, no campo da ciência, em qualquer lugar que você vai, você vê pessoas da filosofia, as pessoas que foram os ícones, cara, a vida deles foi de uma dificuldade tão grande. Estou pensando aqui no Mahatma Gandhi, cara. O que o cara, né, precisou suportar para poder passar uma mensagem de amor, de paz, de entendimento, de compreensão. E você vai ver outras pessoas aí também que sofreram, entendeu, ao extremo para poder levar aquela mensagem adiante. Aí fica aquela coisa, né? Provavelmente foram pessoas que em encarnações anteriores ficaram com alguma dívida para com a humanidade. Pode ser também que já entenderam, né, a extensão do amor. E dá um exemplo para a gente, que é para a gente não desesperar na hora do nosso sofrimento. Porque se você perguntar aqui, em qualquer lugar, quem é que nunca sofreu, vai ser difícil de encontrar, não vai? Ontem eu li uma mensagem do Miramês, eu acho que eu contei até aqui ontem, de um preto velho que apareceu para curar umas gêmeas. Aí o Miramês fala que aquele preto velho, na última encarnação dele, ele nunca falou mal de ninguém. Ele nunca maldisse ninguém, nunca espraguejou ninguém, nunca saiu da boca dele uma palavra violenta. E ele tem um poder muito acima da média, lá no plano espiritual, da cura do sopro e da palavra. Aí eu falei, nesse mundo de provas e expiações, como é que pode passar assim? Jesus vem como uma missão. Ele já vem predestinado, já vem aculturado, já vem de uma forma vibracional já muito superior. Agora, uma criatura, ainda vem como negro, então, de repente, vindo na época dos escravos ainda, com o nome de preto velho, e não ter isso, mano. Não, aí quando você vai um pouco mais a fundo nessa parte aí desses espíritos africanos, né, que vieram para cá escravizados, que você lembra da história deles lá no Egito, que você lembra da história deles lá do plano que eles viviam, né? Foram espíritos que lá negligenciaram de alguma forma, né? Que vieram para cá para nos ajudar. Pô, cara, Deus Não, e como é que ele não sente rancor, raiva, ódio? Eu fiquei assim, abismado quando eu ouvi aquilo do Miramês. Falei, caramba, como é que pode uma coisa dessa? Eu fiquei com nojo de mim. Eu falei, não é brincadeira não, cara, numa situação dessa conseguiu fazer isso, eu estou muito superior na visão institucional, né? Estou muito superior e falo de todo mundo, esclarejo, tá? Então, quer dizer, você vai vendo essas situações, tudo inconsciente. Ele já estava ali, alicerçado por ele mesmo, conscientemente, desde o princípio. Isso ele criou para ele mesmo, não é macumba, não é adoração ou privilégio, é construção. De acordo devido às vezes sofrimento, né, Carlos? Não entendi. De acordo devido ao sofrimento que ele veio passando, ele foi construindo isso tudo. Mas aí é que está, construiu de uma forma proativa. Então, a gente constrói, muitas das vezes, se apegado à raiva, ao ódio, a isso, aquilo. Ele foi diferente da maioria. E também a gente não está destinado a alcançar o progresso pelo sofrimento, não. A decisão é nossa. A gente pode ir por um caminho muito melhor. Basta ser obediente, né? Mas a gente não é. Não, mas isso parece até uma coisa de ser selecionado. E não é. É a questão de essência da pureza do ser. Então, o que eu quero colocar é isso. Que a gente, ou eu no caso, me sinto pequeno por isso. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Tô com todas as informações aqui na mão e não consigo crescer.
Como um cara desse que cresceu no meio africano, no meio dos escravos ali, sendo oprimido, sendo usado, sendo isso, e com essa pureza toda. Calma, cara. Não é calma não. A gente tem as armas. Para que ter calma? Tem que ter um foco. Foco, então. Sem calma. Calma, Se algo aparecer em nosso caminho, turvando o nosso destino, não esmoreçamos. Eu voltei aqui para continuar a linha de raciocínio. Se algo aparecer em nosso caminho, turvando o nosso destino, não esmoreçamos. As tempestades são breves. Foi aqui que eu parei? Não, é o que eu estou falando. Você parou mais em cima. Mais Deus não coloca fardos pesados. Aqui. Eu pulei. Então vou começar já no parágrafo. Quase sempre aquele que não sofre é porque não suporta os sofrimentos. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Quem disse isso tinha condições para falar. Se algo aparecer em nosso caminho, turvando o nosso destino, não esmoreçamos. As tempestades são breves e quanto mais fortes, mais depressa passam. Avancemos sem criar dificuldade para os outros. Isso aqui que é difícil. Porque a gente se apega no ódio, na raiva, nos sentimentos pequenos. E a gente quer ver o pagamento imediato. Eu quero ver ele sofrer. Eu quero ver se ele vai ter essa pureza em cima do que eu passei. Então a gente sempre esse sentimento pequeno. Né? E se ainda nos resta alguma força quando sairmos da borrasca, ajudemos a quem vem na retaguarda, pois ele deve ser mais fraco que nós. Lembremos de que nem o Cristo recusou a ajuda do Cirineu, quanto mais nós outros que ainda enraizados nas trevas da ignorância. O espírito é mais ou menos consciente das dificuldades que devem surgir em sua vida. Por este motivo, deve se preparar para as lutas sem temor das trevas, pois elas existem para que possa conhecer a luz. Carlos, eu estava falando para Júnior nessa noite, cara, eu tive, não sei se foi um pesadelo, não sei se foi uma viagem astral, pode ter sido uma viagem astral, que a gente está falando muito sobre isso aí, nas nossas reuniões, e a situação foi a seguinte: em algum momento, eu me vi com os meus olhos tapados, a minha boca tapada. Eu, caramba, e você no pesadelo, você quer se desvencilhar daquilo, né? Você quer sair daquela situação. Foi nada, cara, e nada. Mas eu estava respirando até ali. Mas de repente parece que colocaram alguma coisa no meu nariz que tapou a respiração. Aí nessa hora tudo se borra, né? Aí eu, cara, eu acho que eu estou desencarnando. Aí eu, cadê Deus? Me ajuda, Deus. Aí vem aquele pensamento, né? aquela intuição, pensa nas pessoas que você gosta e conhece. Aí eu comecei a pensar nas crianças, pensei no pessoal aqui do centro, dali eu dormi, cara, dali eu, sabe? E assim, passou aquela mas com uma aflição, eu não sei o tempo que aquilo durou, não sei se eu me debati, na cama acho que eu me debati, tentando sair daquilo e sem conseguir. Então, cara, eu estou associando aqui, é isso aqui, né? É esse tipo de dificuldade que me aguarda, se eu não tomar essa decisão. Mas aí você quis dizer que você preferiu se trancar a poder fazer algum comentário, porque você estava com a boca fechada. Não, ali é uma situação para criar um desespero. Para criar um desespero. É legal o livro do Jorge Andrés, que ele estava falando do nazista que morreu e todo aquele exército, os desencarnados, criaram também um exército no plano espiritual e tiveram combate com os adversários. E quando ele é levado, esse coronel é levado para a casa espírita e vai ter
situações aí participando da sessão e falando, incorporando ali, depois quando ele cai em si, é mesmo. Eu vejo que as pessoas, a gente dá tiro, as pessoas não morrem, elas caem, daqui a pouco elas estão de novo, a mesma pessoa, eu estou lá no fronte com elas, de novo ali. Então isso tudo dá uma mensagem de certeza da vida eterna. E esse desespero, Erlei, de estar atado, de estar ali se afogando, de estar ali morrendo, se a gente entrar no nosso consciencial, no nosso consciente, mesmo no plano espiritual, e mesmo com o corpo aqui na cama ali dormindo, a gente vai ter a tranquilidade de eu não morro, e aquilo tudo vai se desfazer. Tem um baiano meio maluco, que eu sigo ele lá na internet, ele fala, quando estiver na frente de um desencarnado, com cara de monstro, ou de sedução, ou de coisa, procure encarar ele nos olhos. Ele se disfarça, porque você não está vendo, a mulher gostosona que tu está vendo, ela não é gostosona. Aquilo tudo não é real, encara. É uma aparência, né? Ele vai ver que você não está iludido, que você está consciente, e ele se assusta de você. É verdade mesmo, porque enquanto eu me debati, tentando sair daquilo ali, porque para mim eu não estava pensando em morte, né? Eu estava pensando no desespero. Eu queria sair daquela situação. Enquanto eu estava naquilo ali, eu não saía. Aí quando eu, Deus, me ajuda, né? Aí nessa hora, de imediato, veio aquela intuição. Aí eu comecei a pensar na fisionomia, né? Você voltou a mentalizar a fisionomia Aí vim aqui no centro mentalizando a fisionomia do pessoal que participa, das crianças, né? Das minhas filhas e tal, e aquilo. Do jeito que chegou, saiu, acabou, entendeu? Interessante. O empenho da vida é subir, desde o nascimento até a desencarnação, até o Calvário, e ainda ser estendido na cruz de toda a ordem de provações passageiras. Somente a felicidade da alma é eterna, dentro da eternidade de Deus, sendo o Espírito imortal. Se estamos trabalhando em conjunto, agradeçamos a Deus por esses companheiros que conosco estão reunidos. São trocas de afetos na essência do amor. São vidas que permutam vidas sob as bênçãos de Deus e do Cristo. Não fujamos das provas, a fim de não voltarmos em circunstâncias piores pelos canais da reencarnação, por vezes dolorosas. Façamos o que pudermos agora, dentro de nossa intimidade, porque a modificação no exterior obedece às mudanças internas. Esta é uma lei imutável. Que assim seja. Interessante, né? Mudar por dentro para que o que está de fora, ao redor, possa se modificar. É o que a gente está falando aqui de uma forma subjetiva do sonho. E de uma forma concreta que a gente pode fazer também na vida material. Só que a gente tem que ver que na vida material não é tão rápido como na vida espiritual. Porque aqui tem todo um processo de materialização da situação. Então a gente tem que estar de forma consciente. E a paz de espírito tem que ser essencial para a gente mudar todo o contexto das situações materiais. As emocionais é só questão de foco, que a gente vai mudar. Se eu estou perturbado, se eu estou deprimido, se eu focar, isso tudo desaparece. Mas a questão material é trabalho. Pô, está trabalhando errado. Daqui eu sei que eu vou cair ali no abismo. Então eu tenho que mudar as coisas aqui. Tenho que mudar minha forma de ser, de agir, de executar, de pensar e me reciclar. Agora, se isso não acontecer, vai cair ali no abismo. Então a gente tem que pensar, não é achar essa coisa de eu vou para a religião tal, que ali vai me trazer prosperidade, vai me trazer... Não, o problema não é de crenças, é de consolidação, na verdade.
Que ali, aquela igreja ali pode também estar falando mentira, mas está todo mundo bem, todo mundo com carrão. Pode ser todo mundo um teatro. Ou todo mundo, ou os cabeças usando quem tem mais recursos para os que têm menos. Então a gente tem que ver isso tudo do lado do interesse, do corporativo, para a gente não ser bucha de canhão, né? O material que morreu fica aí. Eu trouxe um livrinho aqui, As Dores da Alma, já diz tudo, né? É uma forma poética do Hamed para formatar conceitos. Frio não é? Hã? Tá com frio não? Caramba, eu tô aqui todo tremendo. Ainda bem que a gente está protegido, né, El? É verdade. Quando eu cheguei a blusa de frio, voltei para pegar. Ó, eu tô com um pouco de frio na mão, só na palma da mão aqui, ó. Eu não tô com nada de frio no resto, só na Tivesse mão. botado meia calça. Então vamos lá, o tema é sobre o medo. E ele começa assim: ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizarmos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Então ele está fazendo uma analogia do medo a um quarto escuro, a um canto escuro. E que quando você tem uma lanterna, você aclara aquilo tudo, aquele medo anterior de não saber o que tem ali dentro, da ignorância do ambiente, Você sabia o sonho? Você sabia que eu tinha sonhado à noite? Uma situação dessa. Então, Incrível, né, cara? quando destacamos algo, convergimos todas as nossas percepções mais íntimas para o motivo de nossa atenção. E ao examiná-lo, estaremos estabelecendo profundas ligações mentais através do nosso olhar ligado a esse lugar específico. Focalizar com a lanterna de nossa atenção os lugares, as pessoas, os fatos, os eventos e as coisas em geral, significa que estaremos enfatizando para nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. Então é muito importante a gente entender o nosso foco, a nossa intenção. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Aquilo que ele der a atenção. Porque aquilo que não dá atenção é que não está interessado. Mas ele coloca aqui, ó, o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto do ponto de vista geral e em particular. Geral com o medo da situação, em particular aquele que é mais focado. Porque o que é mais focado fala aquilo ali, eu nem vou olhar. A verdade é essa, com referência a espíritos elevados. A percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será sua capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à realidade plena. Estou começando a entender o porquê de eu ter tido esse sonho. Cara, legal, cara. Colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento. Não, pode deixar não. Pode deixar se tu me atropelasse. Não pode deixar nada. Direto. Ele sabe dali para frente ele vai. Dali pode deixar. Colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, então vamos ressaltar aqui, colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia,
é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção, atenção no momento exato e para o lugar certo. Então vamos dar uma paradinha aqui para a gente falar sobre o pensamento que nem foi falado aqui ontem. Segundo o irmão lá, o Augusto Cury, há 3 formas de pensamento. O pensamento essencial, o pensamento... qual é o nome do outro que eu falei aqui ontem? É o pensamento analítico. Já ia falar de analisar, é o analítico. O pensamento analítico e o pensamento não analítico. O pensamento essencial é a base de todo o pensamento que a gente tem. Está ali todo o nosso atavismo, a nossa carga de heranças de tudo que vivemos em todas as vidas. E o analítico é o pensamento mais erudito. É isso aqui, ó, do estudo, do diálogo, da conversação. E o não analítico já é o pensamento emotivo, sentimental. Então, a gente tem que entender isso tudo de uma forma bem clara, qual é o tipo de pensamento que eu estou tendo. E por que eu estou inserindo no analítico o emocional? Porque o certo é isso, é aquilo ali que eu estou vendo. E eu tenho que entender o porquê que eu criei aquela emoção, porquê que eu criei aquele sentimento. Por que eu sou pessimista? Por que eu sou boêmio? Por que eu sou malandro? Por que eu sou otário ou sou inteligente? A gente tem que entender isso tudo, que isso tudo, o meu pensamento começou pelo a minha base, o que eu tenho do passado. Então hoje eu projeto o que eu aprendi, o que eu segurei ontem. Aí ele coloca que o aí já é um oriental, esqueci o nome do cara, coloca que o nosso pensamento essencial, ele está muito preso desde os primórdios, desde da nossa infância ou concepção ao mundo dos humanos. E aí você vai estar ali associado o medo, a desconfiança, uma porção de situações primárias que era necessário para aquele estágio, para aquele início de vida. Só que a gente se prendeu muito a isso e a gente duvida às vezes de tudo. E às vezes a gente tem uma vidinha tranquila e está ali, ó, deprimido, ansioso, nervoso. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, eu posso pegar o vírus da Covid e morrer amanhã e não sei o quê. Mas eu estou bem hoje. Eu não estou nem gripado. Eu não estou nem com isso ou com aquilo. Mas isso tudo é uma proteção avassaladora, desesperada, que eu criei para mim. E aí qual é a solução disso? A solução, já o Cury que coloca, é você fazer a mesa redonda do eu. Trabalhar as vaidades, o pessimismo, isso tudo de uma forma com você mesmo, e aí se resolver. Então a gente tem que entender que nossas emoções, nossos sentimentos são todas situações consolidadas por nós em cima de interpretações que hoje não precisa mais. E a gente tem que, nessa tábua redonda do meu eu, decifrar isso, equacionar isso, para eu conseguir, me posicionar de uma forma sociável no meu grupo, na minha pátria, no meu planeta. Porque senão eu vou ser um marginal. Eu vou estar à margem do núcleo, da consciência do grupo, do corporativo daquela união, daquele grupo.
Então a gente tem que entender isso para a gente não se tornar uma coisa esdrúxula, uma coisa aberradora. Então vamos voltar aqui. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental. A partir disso, esquecemos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. É muito importante o que está ouvindo aqui. É muito importante. Porque a minha visão de mundo é uma. A realidade pode ser outra totalmente diferente. Então é o que você falou. Eu tenho que estar aberto, entendeu? Para o que o Elfo vê, para o que o Kleber vê, para o que a Tânia vê, o Júnior, o Erlei. Entendeu? O grupo tem que parar, né, e analisar. Então, quando alguém chega perto de mim para me dar um puxão de orelha, não vou tomar como uma maldade. Eu vou pensar assim, pô, será que a visão dele não é a certa e a minha não é errada? Vou ponderar. A gente tem que ponderar. Não adianta a gente achar que a gente é absoluto. Mas para isso tem que estar educado. Mas isso aí é um trabalho, né? O que a gente está falando. O legal de você ouvir esse tipo de conceito aí, né? É que abre teus olhos. Entendeu? Porque até aqui eu não tinha ouvido, mas a partir de agora eu ouvi. Então tem que... Já está ciente. Né? Eu vejo aí a situação, vamos dizer assim, a minha situação financeira como a pior de todas. Mas de repente não é. Ainda mais que eu tendo esse conceito espírita dentro de mim, o que nós acabamos de ouvir há pouco aí, né? De encarnações passadas, eu não posso ter esse tipo de atitude. Eu tenho que estar me reeducando, entendeu? Porque agora eu já sei, agora eu já conheço, né? Então, essa parte aí então foi fundamental, né? De repente não é a minha visão de mundo que é a correta. É verdade, meu. Ainda ontem mesmo, na hora que eu estava fazendo um questionamento sobre a leitura, eu estava muito vibrante. E aquela vibração fez passar, né, estender. Quando o Carlos falou, olha, nós temos pouco tempo. Se fosse uma questão de alguns anos atrás, não sei quanto, eu levaria aquilo ali a mal. Mas ontem, por exemplo, algumas vezes, né? Não, estou notando que isso é para a nossa cooperação, está cooperando com o nosso grupo, com a disciplina. Então, na mesma hora, aquilo não me atingiu em nada, apenas falei assim, pô, realmente, eu ultrapassei. E poderia ter ultrapassado, eu teria o meu limite, claro, que aquilo não era hora de fazer palestra. Mas eu quero dizer o seguinte, o aprendizado, ele dá um produto. Então, quer dizer, nós temos que aqui dentro da casa espírita, a cada instante, a cada leitura, prestar atenção, que é justamente para o nosso uso do dia a dia. Muitas das vezes a pessoa diz assim, Deus foi injusto comigo. Ora, Deus foi injusto comigo, vamos pensar. Então Deus errou. Então Deus é um homem qualquer. Então quem errou foi eu. Então nós temos que entender isso. Eu estou aqui com a dor aqui no cotovelo, coisa e tal. Poxa, Deus me deu um castigo. Será? Vamos pensar, vamos orientar. Então Deus está em cada alma fazendo uma vacilação, um atropelo? Não, nós temos que pensar, estudar o que foi acabado de dizer, o consciente. E é justamente isso que não ocorre. Então as pessoas correm para a religião, é iludido, e o sofrimento está ali para mostrar ao cara que o cara não está certo. Era melhor ter corrido para a universidade, né? Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Em muitas ocasiões ficamos parados à margem do caminho,
focalizando nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. Colocamos nossos dilemas como peças centrais e quando essas forças conflitantes começam a nos ameaçar, sentimos-nos apavorados. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Então, quando a gente está de forma alucinada, desequilibrada, a gente já não assina por nós. É o nosso desespero, é o nosso pavor que vai tomar a iniciativa. Ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Passamos, então, a não viver novas experiências, não receber novos pensamentos e não fazer novas amizades, estacionando e dificultando nossa caminhada e progresso íntimo. As sensações do medo sobrecarregam as energias dos chakras do plexo solar e do cardíaco, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Contudo, não sairemos afetados por nenhum acontecimento de maneira tão desgastante se estivermos centrados em nós mesmos. Nosso centro não é a nossa mente, nem nossos sentimentos ou emoções, mas é, em verdade, nossa alma, a essência divina por meio da qual testemunhamos tudo o que ocorre dentro e fora de nós. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência em que vivemos. Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor, mais teremos um juízo primário de tudo e uma estreita visão dos fatos e das pessoas. Aprendendo a focalizar e a desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano, dando-lhe a devida importância e regulando o tempo necessário a fim de analisá-los proveitosamente, teremos metas sempre adequadas e seguras que favorecerão nosso progresso espiritual. Não devemos jamais subestimá-los ou ignorá-los. E ele finaliza assim: lembremos-nos de que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas, antes de tudo, nos olhos de quem as admira. Que delícia, né? Muito interessante esse final aí. Bem, gente, o horário está nos convidando ali, depois do de café, a gente pode voltar a comentar essa lição. Carlos escolheu pelo meu sonho, ele sabia que eu tinha sonhado, veio dentro da minha... Quando eu li agora, para trazer, agora não, foi ontem. Ontem eu falei, tenho que ler, porque amanhã eu não precisar acordar no desespero. Quando eu li isso, eu falei, cara, baixou alguma coisa em mim? É essa. Era o que eu precisava. Dentro do meu sonho, cara. Bem, vamos, assim, a gente vai finalizar então o nosso encontro da manhã de hoje, como a gente sempre faz, fazendo aquela mentalização. A gente sempre deixa cada um, né, o seu diálogo com Cristo. Cada um da gente sabe o que a gente está precisando. Então, que seja uma prece silenciosa, mas que saia de acordo com as nossas necessidades e que alcance a espiritualidade maior.
Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz.